my sinless love. Quem é você? Tenta ser meio econômico, mas eu queria saber quem é você. Por exemplo, se você for meu aluno, o que você quer aprender? O que você pensa que é estética? Por que você quer ser meu aluno? Né? Ou por que você quer aprender estética? Qual é a... Da onde você vem, cara? Cara, na verdade, é difícil ser sucinto. E sem ser prolixo, eu queria que você fosse, sabe? O que eu acho que eu venho com uma vontade é que eu estudei sempre em instituições que eu não me adaptei. E... O que você estudou e onde? Fala onde e eu o quê? estudei, eu comecei a fazer economia na PUC, estudei 1 ano e depois fui trabalhar como assistente de fotografia. Eu trabalhei durante 7 anos como assistente de fotografia, me fudendo, trabalhando 32 horas por dia e achando que era lá que eu ia aprender, enfim. Mas basicamente isso, eu estudei 1 ano na PUC e depois fui trabalhar com fotografia e não estudei nada de fato. E por que esse interesse, cara, que é, digamos, a minha área, politicamente, por que estética? Qual o seu... Por que você quer aprender estética? O que você entende por arte? Cara, na verdade, eu nunca tinha pensado nessa palavra estética, assim. Eu nunca entendia a dimensão do que era estética, né? Isso foi uma coisa que o Jeff me trouxe, assim, eu nunca tinha pensado nessa palavra estética. E aí, quando o Jeff me trouxe isso, eu comecei a entender que a estética não era só uma linha de desenho ou um tipo de... Eu comecei a entender que estética era isso que a gente está fazendo aqui, né? De como a gente está se virando aqui, como que a gente está usando o gravador, de como que a gente está colocando as coisas na internet. Enfim, aí eu comecei a entender aonde estava a estética, assim. E você tem filhos? Eu tenho uma filha. Aquela menina falou aqui. E ela é sua namorada? Não. Ela estiver brincando com a menininha, você Agora, eu acho que mais de falar quem eu sou, eu acho que é qual a minha vontade, assim, porque eu sempre percebi que não era na PUC, dentro da PUC, que eu ia aprender, entendeu? E eu queria aprender outras coisas que não estavam dentro da PUC, assim. Eu sempre tive uma vontade muito grande de aprender várias coisas, de filosofia, de sociologia, enfim, eu tenho algumas coisas que... enfim, para mim não cabia fazer uma faculdade só de filosofia. Eu queria aprender política, eu queria aprender sociologia, eu queria aprender... E em arte, a sua produção é fotografia, a princípio? A princípio fotografia e vídeo. E aí, na verdade, esse movimento ele se acelerou quando eu fui para o Prestes Maia 3 meses atrás e comecei a me interessar. Você participou daquele grupo do Herman, lá no Sesc Pompeia, o Voice? Então, na verdade, isso foi uma coisa que alguns amigos meus, vendo essa minha vontade, como a Ana Thomas foi uma delas, que começou a me incentivar nessa parada. E um amigo meu me mandou um convite da exposição do Boys, eu fui em absolutamente todos os dias dos seminários, conheci todo mundo. E aí no final daquele seminário internacional que estava no Herman, o Antônio da Vossa, que era o curador, e uns outros 3 alemães lá, que não lembro o nome deles, eles abriram para pergunta e eu fui a primeira pessoa a falar, assim. Eu tenho uma coisa que eu tenho uma dificuldade de escrever, porque eu nunca fui dedicado na escola, né? Então eu tenho uma coisa que é muito mais intuição do que, sabe? E aí, enfim, eu fico nervoso de falar um monte de gente, tal, não consigo ser coloquial, sabe? Não consigo ser. E, enfim. E aí, depois de tudo, eu fui a primeira pessoa a falar, e aí, eu tinha anotado 3 páginas, assim, aí eu falei o que eu achava, que a exposição do Boys não valia de absolutamente nada se a gente não formasse um grupo para formar uma universidade livre. E ainda falei da questão dos cartazes deles e das obras dele, que eu não entendi absolutamente nada de fato, mas eu entendi a essência do que ele dizia. E aí ele mesmo fala isso, né, que o que importa é a ideia dele, não a obra, o cartaz.
enfim, e aí o Herman virou e falou assim, bom, então, se alguém se interessa em formar esse grupo de discussão, de reunião, que venha dar o e-mail. E aí as pessoas começaram a dar os e-mails e a gente formou esse grupo. E uma pergunta bem objetiva. Qual foi o problema com o Jeff? O único, assim. Onde vocês entraram em atrito, cara? Qual o ponto? Cara, eu acho que o Jeff é muito controlador, assim, é muito... talvez o principal problema seja essa coisa do ego, sabe? Não sei, pra mim é um pouco menos eu, sabe? É um pouco menos... então, sei lá, teve algumas coisas que me incomodou, por exemplo, essa coisa da superexposição da coisa, enfim. Sei lá, acho que é basicamente isso, mas que na verdade não é um... Por isso, cara, que essa fala do Stu, ela pareceu meio torta no início, mas era muito boa. Se existe um grupo de professores, alivia muito a sua atenção com o Jeff, entendeu? Sim. Por exemplo, acho que a minha presença aqui deixa o Jeff tranquilo, cara. Sabe, muito do caos, não só a minha, né, mesmo, a da Chiclete. Relaxa um pouco, cara. É uma coisa que podia ser um terror, né? As pessoas ficam mais tranquilas. Esse é o papel do cara mais velho, né? Do professor nesse sentido, sabe? Deixar suas coisas, cara, mais tranquilas mesmo. Né? E nesse sentido, esses professores, sei lá, 5, fariam uma relação entre você e o Jeff muito mais tensa, você é mais tranquilo. Né? É o que a gente estava falando, eu estava rezando para todo mundo, isso desde que chegou a Luísa e o Pajé, assim, para chegar mais gente, porque... Agora, é meio pelo óbvio também, né? A gente está casado há um mês, né, velho? A gente nem se conhecia, bom, o fato da gente largar a casa e ocupar e invadir um lugar, sabe, para minha família, para a família dele, porque a família dele já passou pelo fato de o pai dele quase internou ele, tipo, ele já passou desse ponto. E eu estou exatamente nesse ponto, assim, sabe? Tipo, enfim. Então eu proponho uma coisa bem prática para vocês, uma que está no meu alcance, cara. Antes de eu vir para casa, talvez, eu queria dar uma aula de estética do princípio, do que eu penso que é minha estética, para quem está vivendo na casa. Sabe? Aí vocês vão no meu ateliê, eu vou tentar explicar para vocês, cara, o que é estética para mim. Para vocês que estão no rolê da casa mesmo, estão cortando a grama, fazendo o café. Acho que eu podia dar essa primeira aula para vocês que estão aqui no embate físico. Eu ia chegar nesse ponto.